Bruno Prado, fim de jogo, e o São Paulo leva um baile, essa é a palavra. O São Paulo passou o primeiro tempo no sufoco, a vitória por 1-0. O Fluminense teve boas chances logo na primeira etapa, sofreu o gol, mas continuou em cima, tentando ali empatar e quem sabe a virada na primeira etapa, não conseguiu, mas no segundo tempo foi um Fluminense, além de avassalador, bastante assertivo nos lances, né? Chegou ali com 40 segundos, já fez o 1-1, depois em menos de 13 minutos conseguiu a virada e fazer, além da virada, o 3-1, e depois disso cadenciou a partida. Mas a verdade é que o São Paulo não jogou bem em nenhum momento do jogo, mesmo quando estava vencendo por 1-0, né, Bruno? Não, 1-0 era bem enganoso, né? O primeiro tempo terminou 1-0, porque o futebol permite essas coisas, né? O futebol é um esporte de poucos pontos, né? No caso, gols. Então, para fazer gol não é uma coisa tão fácil. Às vezes você fica o tempo inteiro atacando o seu adversário e não consegue fazer um gol. E numa bola o adversário marca. Então, o futebol muitas vezes escapa da lógica. Muitas vezes o placar não reflete o que aconteceu no campo. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo não era para a vitória do São Paulo de forma alguma. E no segundo tempo foi um atropelamento. Aí o Fluminense conseguiu fazer os gols que desperdiçou no primeiro tempo. O Fluminense faz um gol com menos de um minuto do segundo tempo. Isso foi fundamental para a virada e até para que o São Paulo sentiu muito ali aquele gol, né? Na parte emocional também o São Paulo desabou. O Fluminense aproveitou, atropelou rapidamente, em menos de 15 minutos já estava 3-1, depois diminuiu o ritmo, mas o resultado é muito justo. O Fluminense foi bem superior ao São Paulo, poderia até ter feito mais, se tivesse mais um gol provavelmente seria do Fluminense, não do São Paulo. Então foi uma bela vitória do Fluminense, já iguala a melhor campanha do time desde 2012, que foi a última vez que o Fluminense foi campeão. Dali para frente, o Fluminense, a melhor campanha, ele tinha 64 pontos, quinto lugar em 2020. Agora ele já está com 64 pontos, está em segundo, né? Aí não estou falando da posição, estou falando da pontuação. Ele já igualou a sua melhor pontuação após o Brasileiro 2012, que foi o último título do Fluminense, e tem mais 2 jogos aí, vai ultrapassar com certeza essa pontuação. E mais uma vez o Cano sendo bastante decisivo, ele entrou agora para o grupo dos 10 maiores artilheiros do Fluminense no século. O Fred é o maior com 199 gols, aí depois tem o Magno Alves com 63, o Conca com 56, o Tuta com 52, o Thiago Neves com 50, o Cícero tem 49, o Romário 48, o Washington 45 e neste momento o Cano está empatado com o Rafael Sobis, os dois com 41 gols. Então dá para dizer que o Cano vai passar o Sobis e aí fica a expectativa se ele passa o Washington e também o Romário, né? O Washington tem 45, o Romário 48 e o Cícero 49, né? Tá embolado ali, mas de 41 dá para no mínimo ali, né, chegar aos 45 gols e igualar o Washington ou até mesmo passar. Vamos ficar nessa expectativa. É o Cano sendo bastante decisivo, importante e marcando gols nesse Fluminense, né, Zé? Então, o Cano é um atacante espetacular, né? Fazia gol de tudo quanto é jeito. No Vasco, foi pro Fluminense, continua a mesma coisa. Fazendo gol de tudo quanto é jeito. Fluminense aposenta o Fred, aí vem outro cara ali que bota a camisa ali, a 14, não a 9, mas que faz gol de tudo quanto é jeito, né? Tem 24 gols aqui no Campeonato Brasileiro, né? Agora abre 5 gols de vantagem para o Pedro Raul, outro grande destaque aqui no futebol brasileiro. E em relação ao Calleri, 6 gols, né? O Calleri que tá chegando também, 18 gols nesse Campeonato Brasileiro, né? Interessante é que ele, no primeiro tempo, teve 3 oportunidades, né? E parou no Felipe Alves. No segundo tempo, no primeiro gol, teve uma certa ajuda do Felipe Alves, que rebateu a bola ali para frente, né, numa finalização, e sobrou para ele que fez o gol. É um jogador que você vê muitas vezes fora da grande área, buscando aqui no meio campo, tentando, recebendo, fazendo ali um pivôzinho ali, tocando bola, não é que fica inteiro na área, mas que é um jogador que quando está na área tem um posicionamento espetacular, né? Nos gols, o rebote, 2 impedidos, um monte de gente, mas ele não, ele sabe se posicionar, não estava impedido, foi lá e meteu o gol. E nos outros 2, é claro, a zaga do São Paulo batendo cabeça, né? Perdidaça a defesa do São Paulo inteira ali,
foram gols assim que você viu, nossa, que facilidade que o Fluminense teve, né? Nesse toque de bola, a lá Fernando Diniz, né? Realmente troca passes na defesa, se toca na área do Fluminense, imagina no ataque. Então, com muita facilidade entrando na área e nessa triangulação, nessas trocas de passes do Fluminense, a defesa do São Paulo se apresentava completamente perdida, não sabia quem marcar e não achava o Cano. E o Cano, no segundo e no terceiro gol, ele se apresentou completamente livre, só tendo o trabalho de empurrar a bola na rede. Mas por quê? Ele se posiciona muito bem. Aproveitou-se do mau posicionamento dos jogadores de defesa do São Paulo para fazer mais 2, fez 3. Para a sorte do São Paulo, depois do 3-1, o Bruno até falava do meu lado aqui, rapaz, será que vai ser um placar maior, um placar elástico? Mas a sensação que teve é que o Fluminense deu uma tirada de pé. Depois que fez os 3 gols, a situação está resolvida, continuou tentando, mas não com aquela volúpia, não com aquela pegada que ele jogou nos 13, 14 minutos ali no começo do segundo tempo, quando ele fez os 3 gols dele, né? Depois não foi tanto. E o São Paulo conseguiu sair daqui de cabeça baixa, com um placar terrível, né? Mas que poderia ter sido pior nesse segundo tempo. No primeiro tempo, o Fluminense já foi melhor, mas o São Paulo saiu vencedor por 1-0, essas coisas do futebol. Ou seja, pelo aproveitamento, o que vale a bola na rede. Fez o gol, o Fluminense teve chances, parou no Felipe Alves, ou na trave, enfim, não conseguiu colocar a bola na rede. O Cano perdeu, andou perdendo oportunidades, enfim. Mas no segundo tempo não, deu tudo certo para o Fluminense nos primeiros minutos, tudo errado para o São Paulo, que estava errando pouco, né, ali pelo menos os homens de área, mas teve o erro do Felipe, depois teve o erro do Galopo, e aí depois você pode encher a mão assim de tantos erros, né, no terceiro gol, enfim, o São Paulo perde um jogo complicado, né? Se ele tivesse vencido o Atlético Mineiro, poderia levar numa boa essa derrota, mas não, por causa do empate do Morumbi, ele precisava recuperar, fazer pelo menos um ponto no jogo de hoje. Não fez, vai em desvantagem para as rodadas finais em busca dessa vaga para pré-Libertadores. E a briga vai ser até o final. O São Paulo tem agora Internacional e Goiás, o Inter em casa, o Goiás fora. O América Mineiro tem o Bragantino hoje fora de casa, depois Palmeiras fora e o Atlético Goianiense em casa. O Fortaleza tem pela frente o Atlético Goianiense em casa, que é nessa rodada, depois o Bragantino em casa e o Santos fora. E o Botafogo, que corre por fora, enfrenta o Atlético Mineiro, ainda por essa rodada, segunda-feira. Depois o Santos em casa e o Atlético Paranaense fora. E ainda tem, né, o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, que estão à frente do São Paulo. O Atlético Mineiro enfrenta o Botafogo em casa nessa rodada. Depois tem o Cuiabá em casa, o Corinthians fora. E o Atlético Paranaense tem o Inter fora de casa nessa rodada. Depois o Atlético Goianiense fora e o Botafogo em casa. Muitos confrontos diretos, né? Entre eles aqui. O Inter, por exemplo, pega o São Paulo, pega o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro pega o Botafogo, consequentemente, também pega o Atlético Mineiro, o Cuiabá, aliás, o Bragantino pega o América Mineiro e pega o Fortaleza. Então tem alguns confrontos que vão se repetir ali, né? Adversários que vão se encontrar. O Botafogo pega o Atlético Mineiro e também o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense pega o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Então são alguns duelos que vão chamar a atenção nesse fim de campeonato. Se alguém ameaça o Atlético Paranaense por uma vaga fase de grupos, é o Atlético Mineiro, que tem Botafogo e Cuiabá em casa. Se ele ganhar esses 2 jogos, eu acho que ele vai para a disputa na rodada final, né? Ele joga em São Paulo contra o Corinthians para buscar essa vaga. O Atlético tem Inter fora, Atlético Goianiense fora. Claro que ele tem capacidade de ganhar pelo menos um desses jogos e ir para a última rodada também nessa disputa ali. Agora, o São Paulo é o que tem, além de, a gente já falava, tem a pior tabela. E também já tem o pior desempenho. Depois daquelas 3 vitórias seguidas, a coisa já mudou para o lado do São Paulo. Agora, a gente pode olhar com tranquilidade. Há 3 vagas. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Fortaleza são muito mais candidatos a essas 3 vagas do que o São Paulo Futebol Clube nesse momento. Eu acho que o São Paulo tem que, sei lá, buscar uma recuperação, vencer o Internacional e para a última rodada para tentar vencer o Goiás fora de casa. Enquanto há esperança matemática, tem que brigar, tem que lutar, mas ele, vou te falar, ele corre o risco já nessa rodada, deve perder uma posição ali no G8 e depois para recuperar vai ser muito difícil. Vai ser bastante complicado. A sequência do São Paulo não é das melhores, como a gente destacou por aqui.
E agora, Bruno, para falar mais, né, desse São Paulo, dessa briga por Libertadores, enfim, nessa expectativa, de fato, o São Paulo tem sérias dificuldades com o seu elenco. Nós vimos hoje, o São Paulo, quando precisou, não teve banco de reservas, né? E aí você pode falar, mas o torcedor pode argumentar, mas tinha muito jogador fora, muito jogador como desfalque. Mas será que esses desfalques resolveriam o problema? É difícil dizer, mas também não são aqueles, né, jogadores para chegar, entrar e resolver. Então, assim, é realmente uma situação muito difícil porque o São Paulo não tem elenco, né? Essa é a grande verdade. Não tem um banco de reservas que encha os olhos dos torcedores. Não, não tem. Isso é um dos problemas do elenco. Não é um elenco ruim, mas assim, ele tá na média de vários times do campeonato, mas ele teve um calendário mais pesado, aí tem as lesões, e eu acho que há um desequilíbrio no elenco. Eu acho que é um elenco. O elenco do São Paulo ele é lento. E lento não só para atacar, é lento para atacar e defender, para mudar. Elenco mal montado. Sim, eu acho que sim. Tem bons jogadores. Você fala, o Caleri é ruim? Não, o Luciano. Acho que os zagueiros não são ruins. Não é um elenco horroroso. Não acho que ele é pior do que a maioria aí do Campeonato Brasileiro. Ele está abaixo dos times que todo mundo sabe que são os melhores. Aí o Flamengo, o Palmeiras. No papel, o Atlético Mineiro. Acho que está abaixo do elenco do Corinthians. Os outros, mesmo o Inter e Fluminense, que estão dividindo o segundo lugar, como eu já falei algumas vezes, não acho que o elenco do São Paulo seja muito pior. Mas ele tem algumas deficiências ali. É um elenco de jogadores muito pesados. O São Paulo ele tem muita dificuldade nas transições, tanto na defensiva quanto na ofensiva. Perde a bola, demora para recompor. Recupera a bola, demora para atacar, para contra-atacar. O adversário tem tempo de se fechar. Tecnicamente não é ruim. Quando o São Paulo consegue impor o seu jogo, que é de ocupar o campo do adversário, trocar passes, ele tem alguns bons momentos. O Luciano, o Caleri que eu já citei, o Patrick é um cara que tem qualidade, o Nestor, que hoje estava suspenso, tem qualidade, mas falta um pouco mais de força física, de agilidade. Isso é um fator que desequilibra assim, o elenco do São Paulo, cria problemas em jogos como o de hoje, que tinha um adversário que gosta de ter a bola, te empurra lá para trás, e aí um campo enorme para o São Paulo sair e puxar contra-ataque. E não tem velocidade para fazer isso. E a gente faz muita avaliação do elenco em cima de resultados também. De repente, se o São Paulo estivesse lá na frente, no lugar do Fluminense, a gente podia fazer uma avaliação diferente do Rafinha, do Ferrarese, do Reinaldo, do Pablo Maia, Patrick, Wellington, enfim, Caleri, Luciano. Mas há um outro ponto ali, e um é polêmico. O Fluminense faz um campeonato brasileiro melhor, porque tem mais treinador, é muito polêmico. Porque o Rogério também é um bom treinador. Mas o Diniz estaria à frente, por isso, com um time em que o elenco é mais ou menos ali, não sei se tem grande diferença, um elenco com o outro. O Fluminense tem o Cano, São Paulo tem o Caleri, outro argentino ali, são goleadores, tal. Então, o treinador foi o diferencial, um ponto. Outro ponto, o Fluminense, toda vez que eu vejo o time escalado aqui, eu vejo a mesma coisa. Fábio, Samuel, Nino, Manuel, aí um lateral esquerdo lá, isso aqui costuma mudar muito, né? Aí, André, a gente falou do Nonato, que foi embora, foi uma perda, mas aí entrou o Martinelli. O Iago Felipe tá ali no campeonato inteiro, o Ganso, aí o Arias virou titular, o Cano. Muda pouco, não muda tanto. O São Paulo, cada jogo me parece que é um time diferente e tanta gente do departamento médico e muda por uma coisa e muda por outra. E a gente não vê um time, uma sequência de time. É um time muito mudado todo jogo. O que o Diniz mudou aí nos últimos jogos, ele tirou o Matheus Martins, colocou o Iago Felipe, né? Ele tirou um atacante, colocou mais um de meio campo ali. Ele achou necessário fazer essa mudança depois que o time teve uma sequência ali de 3 derrotas. A base, o restante é isso aí mesmo. O lateral esquerdo troca porque não tem nenhum que firmou mesmo, né? Então ele adaptou o Caio Paulista durante boa parte do campeonato, tanto que ele quer o Reinaldo para o ano que vem, para ver se resolve essa posição no time do Fluminense. Acho que tem duas coisas que pesam ali na diferença da campanha do Fluminense para o São Paulo. Acho que o calendário tem um peso. O Fluminense saiu cedo das competições sul-americanas, então ele ficou por um bom tempo com 2 competições, o São Paulo com 3, acho que tem um pequeno peso. E o trabalho do Diniz no Fluminense está melhor que o trabalho do Rogério no São Paulo. O Fernando Diniz, o Rogério eu acho muito bom técnico. O Fernando Diniz, ele é meio fora da curva. E isso às vezes é bom e às vezes é ruim.
Mas ele tem ideias muito diferentes da maioria dos treinadores. Eu digo fora da curva nesse sentido, de que ele é um cara que não joga dentro do normalzinho do futebol brasileiro. Ele faz diferente. Às vezes ele faz diferente e dá errado. Não acontece. Mas muitas vezes dá certo. É que aqui as coisas ficam só, ganhou é bom, perdeu é ruim. O Diniz ainda não tem uma grande conquista. Mas cobram do Diniz como se ele tivesse há 1000 anos dirigindo times na Série A. Esse é o 5º brasileiro de Série A do Fernando Diniz, né, como treinador. 18, 19, 20, 21, 22. O primeiro brasileiro dele de Série A foi em 2018, com o Atlético Paranaense, que ele até sai com o time na zona do rebaixamento. Ele tem trabalhos ruins, mas tem trabalhos muito bons. E eu acho que a cobrança por conquista é meio desproporcional ao tempo que ele tem aí dirigindo o Série A de brasileiro. Tem muito técnico que hoje é muito vencedor que com 5 anos de Série A não tinha. O Cuca, por exemplo. O Cuca sofreu muito com essa cobrança até ganhar. Não foi nem quando ele ganhou estadual no Flamengo. Ele ganhou no Flamengo depois de 2 vices aí. Ele estava no Botafogo, perdeu 2 finais para o Flamengo e depois ganhou na terceira também Flamengo e Botafogo, só que ele estava no Flamengo. Ele só começou a ser mais respeitado quando ele ganhou a Libertadores de 2013 com o Atlético Mineiro. Aí depois ele ganhou o Brasileiro, mas o primeiro grande título do Cuca foi a Libertadores 2013. E o Cuca estreou na Série A em 2003, quando ele dá aquela arrancada com o Goiás. Então o Cuca, no 10º ano dele de Série A, que ele foi ganhar o primeiro grande título, uma Libertadores. Eu considero grande título Libertadores brasileiro, a Copa do Brasil. O Diniz tem 5 anos e cobra assim como se ele tivesse há 30 anos aí e não ganha nada. O Abel Braga, eu não estou discutindo quem é bom e quem não é, mas o Abel Braga, ele foi ganhar um grande título em 2006. Ele era técnico desde os anos 80. Ele foi ganhar a Libertadores com o Inter em 2006, aí ganhou o Mundial, depois ganhou o Brasileiro com o Fluminense. Então é uma cobrança meio desproporcional. E o trabalho do Diniz no Fluminense é muito bom. Como eu já falei, já é a melhor campanha do time desde 2012 no Campeonato Brasileiro. Fez a melhor campanha do Fluminense na Copa do Brasil desde 2015. E no próprio São Paulo, é a melhor campanha. Em 2020 ele fez a melhor campanha do São Paulo nos últimos anos no Campeonato Brasileiro. Aí ficou aquela decepção porque liderou e depois caiu no final. Mas quando que o São Paulo brigou pelo título? Ou teve pelo menos a esperança de ser campeão brasileiro, né, do Campeonato de Pontos Corridos? A última vez que teve alguma esperança foi em 2014, quando foi vice, mas ficou 10 pontos atrás do Cruzeiro. A diferença, ele ficou em quarto em 2020 e ficou a 5 pontos do campeão. Ele ficou até menos distante ali de pontos em relação ao campeão do que em 2014. Só que fica aquela coisa, aí se ele ganha um campeonato carioca ano que vem, não, agora sim, não muda nada. Então ele só vai ser totalmente respeitado. Não estou dizendo que tem que idolatrar o Diniz. Ele pode ser criticado, mas acho que às vezes falta até respeito, assim. Tratam como se fosse um fracassado. E não é nada disso. É um cara que está no 5º ano de Série A. Mas, e muito mas promissor. Você vê evolução no trabalho dele. Sim. Por exemplo, o Fluminense saiu tocando aqui de trás, mas você não vê aqueles erros, né? Ele encontrou um jeito do time jogar. O time perde a bola lá na frente, o abafa para recuperar, como o Barcelona antigo, nos bons tempos fazia, recuperar rapidinho, ou às vezes volta todo mundo numa grande velocidade, numa recomposição muito rápida. E quantas bolas perdeu em saída lá de trás hoje? Eu não me lembro assim se chegou a perder uma ou outra, mas muito pouco.